Sejam bem-vindos à terceira e última parte do Rola a Bola de hoje. Nesta terceira parte iremos falar da segunda divisão Série 2 da Associação de Futebol do Porto e mais à frente iremos falar deste novo projeto do nosso convidado de hoje, Paulo Menezes. Em relação à segunda divisão Série 2 da Associação de Futebol do Porto, jogou-se a 25ª jornada. O Gens ganhou 4-1 ao Pasteleira, o Medense perdeu 1-0 com o Progresso e o Melres perdeu 1-0 com o Torrão. Gens mantém-se em terceiro, Medense desce para décimo e Melres para 11º. Valadares folgou, mas mesmo assim está isolado na liderança. O Abragonense continua a ser o último. Na próxima jornada, o Gens irá defrontar o Torrão e o Melres o Ramaldense. O Medense irá folgar. Miguel, quarta vitória consecutiva do Gens, desta feita com uma goleada 4-1 sobre o Pasteleira. Consideras que é o melhor momento para a equipa de Paulo Silva? O melhor momento da época? Não, o melhor momento da época foi quando a equipa do Paulo estava no primeiro, neste caso, no segundo lugar. Mas por ter esta série vitoriosa? Por isso, dessa perspectiva do melhor momento, penso que se perguntar se calhar a ele, com certeza que o melhor momento era quando ele estava no lugar acima de onde está agora. Será um bom momento, será um momento sem dúvida em que ele tem que aproveitar ao máximo. Foi pena, foi o Medense não conseguir tirar pontos à equipa do Progresso. Contava-se com uma solidariedade do Gondomarense, não foi possível. Penso que o Gens tem que continuar a trabalhar, esperar fundamentalmente um desaire do Progresso, que é uma equipa que, não praticando um bom futebol, a equipa do Progresso é uma equipa que luta muito, uma equipa que luta até ao fim, é uma equipa que aguerrida, extremamente aguerrida, a lutar sempre do primeiro ao último minuto. Pode às vezes num outro aspecto não ser tão bom do ponto de vista tático-técnico, mas do ponto de vista de motivação, do ponto de digamos vista que é uma agressividade saudável. É uma agressividade saudável, por vezes não é muito saudável, mas realmente é uma equipa que do ponto de vista de querer, é uma equipa que superioriza em relação às outras. Agora, penso que o Gens, como também já disse anteriormente, tem bastantes possibilidades de conseguir aceder ao segundo lugar. Penso que, em primeiro lugar, pelo aquilo que a equipa de Valadares, pelas condições também que tem, o Valadares é sem dúvida o principal candidato. Apesar da folga desta semana, apesar da folga, penso que o Valadares pode eventualmente perder jogos, mas vai ser perder jogos e perder pontos, vai ser no caso pontual. Penso que fundamentalmente o grande adversário aqui do Gens é o Progresso, tendo em conta também a equipa do Pedroso na tabela classificativa. Paulo, sei que conhece bem o treinador do Gens, Paulo Silva. É verdade. Não lhe surpreende este bom momento do treinador? Não, da equipa toda. Portanto, um trabalho é um fruto de todos, dos jogadores, do treinador, dos diretores também, porque de certeza que o espírito tem que estar no grupo todo e não me surpreende, é um facto que não me surpreende. E considera que vai ter muito sucesso no futuro? Penso que sim, um treinador organizado, preocupado, portanto interessado. Isso é importante nos treinadores portugueses, porque acho que o resto, o ADN de ser treinador, os portugueses têm todos, estão na bancada em todo lado, há treinadores. Então só lhe perspectiva coisas boas para o seu colega de profissão, não é? espero que sim, que tenham coisas muito boas como treinador. Miguel, Medense e Melres têm o mesmo número de pontos. Nesta jornada perderam pelo mesmo resultado. São dois factos que demonstram bem o equilíbrio que estas duas equipas têm. Mesmo assim, consegues dizer qual destas duas equipas está melhor? Está mais bem organizada? Primeiro surpreendeu-me a derrota do Melres com o Torrão. Penso que se calhar nesta altura do campeonato, acredito que o Melres esteja se calhar um bocadinho mais por cima relativamente à equipa do Medense. Por esta perspectiva, o Medense
é uma equipa de altos e baixos, é uma equipa que já teve boas fases, uma equipa que neste momento se calhar não está a passar uma fase assim tão positiva. Não quero dizer que seja negativa, mas não está a passar uma fase tão fulgurante. Tão fulgurante. O Melres é uma equipa que tem vindo a subir, desde dezembro tem vindo a subir gradualmente. É claro que também por meio já teve alguns espinhos, mas é uma equipa que tem vindo a subir e não me espantaria se o Melres até acabasse à frente do Modense, sinceramente. Em relação ao Modense, a folga da próxima jornada é benéfica? Sim. Visto que vem numa derrota, talvez para refletir sobre aquilo que aconteceu. Nesta divisão, se calhar a folga é benéfica para... Por exemplo, se calhar neste caso foi benéfica para o Valadares, não é? É mais benéfica para quem está em primeiro isolado. Eu penso que as folgas nesta divisão, pelo facto das equipas serem em número ímpar, pode ser benéfica neste sentido. Por vezes, não jogando e não treinando, de um ponto de vista da disponibilidade psicológica, é preferível às vezes não treinar e não jogar, na minha opinião. E ao longo do ano, e estamos a falar da última divisão da Associação Paulo Porto, o facto das equipas jogarem ao domingo à tarde faz com que, ou deveriam fazer com que os jogadores que estiverem ao sábado tenham algum tipo de preocupação com a sua vida pessoal. Claro que o facto de não jogar no domingo vai fazer com que se calhar aproveitem este fim de semana de outra forma e vai fazer... Também de uma certa forma o treinador irá observar os jogos dos Sim, e também tem essa possibilidade do treinador se calhar ir observar o próximo adversário e a partir daí fazer uma análise daquilo que poderá ser as exigências do jogo seguinte. Mas penso que de um ponto de vista, e acho que é que temos que pôr a essência da questão, de um ponto de vista psicológico para os jogadores, não vai ser se calhar para fazer este ou aquele reparo, mas vai ser mais para os jogadores se calhar se libertarem de um ponto de vista mental e estarem mais aptos psicologicamente para mais uma semana de treino e para a responsabilidade do jogo nessa jornada. Portanto, dessa perspectiva é positiva? Penso que sim, dessa perspectiva acho que é bastante positiva. Na próxima jornada, Gens e Melres irão jogar em casa os seus jogos, ou o fator casa é preponderante? Sim, é sim. Nestes casos? O fator casa é preponderante nestes e noutros, se calhar particularmente nestas divisões, às vezes pelas próprias contingências do recinto desportivo, pelo facto de ser maior ou ser mais pequeno e o facto também de condicionar o tipo de jogo com que se possa praticar. Agora, sem dúvida que jogar em casa acaba por ser uma mais-valia. É mais fácil, talvez, a obtenção de resultados positivos. Sim, as pessoas sentem-se mais à vontade, é ali que as pessoas treinam diariamente, é ali que as referências do próprio espaço estão mais acentuadas, mais vincadas, e é ali que o público, sem dúvida, puxa mais pela equipa, porque é o público da casa e sem dúvida que os adeptos do Gens e do Modense que vão estar mais próximos da equipa. Finalizada esta questão dos campeonatos, iremos agora nos virar mais para o nosso convidado desta semana, Paulo Menezes. Teve uma passagem há pouco tempo pelos Júniores do Gondomar e agora é o atual técnico do São Pedro da Cova. Paulo, como está a ser para já esta experiência como treinador da equipe do São Pedro da Cova? Uma experiência positiva até o momento, 2 jogos que tivemos com um grau de dificuldade alto, a equipa respondeu bem, portanto penso que o caminho é este, difícil, mas toda a gente sabia e vamos tentar alcançar os objetivos. Pegando até nesses próprios objetivos, o que é que foi pedido pelo presidente da sua equipa? A manutenção da equipa na divisão nova. Apenas? Apenas. E não foi de uma certa forma falada já as próximas épocas? Não foi nada abordado nesse sentido, simplesmente foi pedido para ajudar o São Pedro da Cova a manter-se nesta divisão. Esta divisão vai de encontro com as suas expectativas?
Bem, daquilo que eu conheço da divisão de honra, é uma divisão forte, muito competitiva. As equipas, qualquer uma delas pode ganhar a qualquer uma da mesma divisão, que é o caso de cima da tabela, do meio. É uma divisão complicada e a prova disso são os resultados, que não é fácil qualquer equipa ter uma série seguida de vitórias. Tu conheces das outras divisões, acha que é esta a mais competitiva? E em relação às divisões... As divisões distritais. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por isso também é aquela que, de uma certa forma, lhe dá mais motivação em estar das divisões distritais. No fundo, esta divisão depois tem os clubes que são muito próximos dos outros, acaba por criar um ambiente no próprio jogo que é positivo, que é um ambiente saudável, muita gente a ver. Portanto, ou seja, é um treinador adepto dos derbys. Sou, muito. E em relação a esses derbys, prepara a sua equipa de uma maneira diferente? Não. Preparo da mesma maneira que para os outros jogos, tentando manter sempre os mesmos padrões e jogar sempre no máximo, dentro das limitações que o plantel nos pode dar ou não. Por ter tido uma experiência recente nas camadas jovens do Gondomar, essa experiência faz com que tenha uma certa tendência para apostar mais nos jogadores jovens da sua atual equipa, o São Pedro da Cova? Ou isto não é um fator que influencia a sua maneira de treinar? Não. E das suas escolhas? Não tem influência, porque a qualidade do jogador, tanto pode ter o jogador que tem mais idade ou como um jogador que tem menos idade. É a questão de, às vezes, maturidade, e claro que o que tem mais idade tem a obrigação de ter maturidade, mais com o que tem menos, mas às vezes acontece um jogador mais jovem já ter uma maturidade e conhecer bem o jogo e acaba por se conseguir impor, mas o facto de ter trabalhado na formação recentemente não tem influência. Não tem influência. Em relação a estes mesmos jogadores, tanto os jovens como os mais veteranos, destaca algum no seu plantel? Ou alguns? Acho que aquela equipa vale-se pelo coletivo. Aquela equipa, se conseguir ser uma equipa... Mas não há aqueles jogadores que puxam mais adeptos a ir ver os jogos? Aquelas estrelas? Mas esse jogador que às vezes puxa o adepto pode não ser aquilo que nos interessa mais, porque nem sempre é esse jogador que ajuda mais a equipa. Então talvez entre aqui a questão, mais uma vez, e como já foi referido neste programa, que é a diferença entre o jogador tecnicista e o carregador de piano. Sinto-me obrigado a fazer essa pergunta. Prefere um jogador tecnicista ou um carregador de piano? Numa equipa eu acho que tem de ter os dois. Mas, como amante de futebol, o tecnicista. Sempre. O tecnicista? Sem dúvida. Porém, sabe que tem mais a ganhar talvez o jogador tecnicista como um jogador carregador de piano, não é? Mais a ganhar em relação a... Em relação à própria maturidade dentro de campo. Se calhar é verdade. Porque talvez se vá basear nas características que o outro tem. Em relação ao campeonato de júniores, teve uma passagem recente. Qual é que é o balanço que faz dessa sua passagem? Passagem positiva para quem gosta de aprender, como eu. Gostei de aprender o jogo a jogar, gosto de aprender o jogo a treinar. Portanto, um campeonato competitivo, diferente, profissional, em que nós éramos amadores e tínhamos que jogar com as nossas bisnagas nesse campeonato. Portanto, e foi assim que fomos para o campeonato. E há que tirar dividendos e partido disso, porque aprende-se com isso, com as dificuldades no treino, com a falta de jogadores para fazer convocatórias, com tudo isso, obriga o treinador a puxar pela cabeça. Não é o melhor, não é? O melhor é ter um plantel de 25, 26 jogadores todos no top, é um facto, mas é por isso que o treinador português... Mas você pensou como um grande desafio, não é? Na sua carreira? Sim, quando fui convidado pelas pessoas e aceitei o desafio, porque o convite partiu das pessoas que merecem uma maior consideração. Se fosse hoje, aceitava novamente, nas mesmas condições eu aceitava novamente o convite,
Mas pensava que iria ser uma fase mais duradoura na sua carreira, no Gondomar? Se calhar sim. Agora, da maneira que a época foi planificada, assim, as pessoas começaram a ver que, à medida que se aproximava o início do campeonato, as coisas estavam cada vez pior, não eram iguais, ou seja, iam piorando. Quando chegamos na véspera do jogo de Braga, nós tínhamos de 15 jogadores para jogar em Braga. Ok? Pronto, e então há alguma coisa que nos dá mal, não se conseguiram os jogadores, estamos 15, pronto, fomos a Braga, empatamos em Braga, que eu acho que foi mal. E ainda é pior, porque se nós fôssemos logo, por exemplo, goleados em Braga, se calhar a campainha tocava logo, mas como empatamos em Braga... Ainda se foi esperar pelos outros jogos também. E depois, pensei que aquele campeonato, depois nós jogámos sábado, terça já estávamos a jogar outra vez. E depois sábado jogávamos outra vez. Então, talvez o fator de menor sucesso, digamos assim, foi o facto de ter um plantel reduzido? Não é só esse o fator, mas no campeonato, é assim, o Gondomar vinha de um campeonato excelente a todos os níveis no ano anterior, portanto, e tinha a ver que terminou esse campeonato, os jogadores que terminaram esse campeonato passaram a séries. O Gondomar herdou uma equipa de juvenis que disputou o distrital de juvenis para disputar o Nacional de Júniores. O contraste entre a equipa que tinha acabado de jogar para o apuramento de campeão e a que ia agora iniciar o campeonato de Júniores era muito grande. Esta vinha de distritais de juvenis. Portanto, e tinham que se adaptar e ganhar ritmo, mas isso tem custos e demora muito tempo. Demora o seu tempo. Portanto, e este campeonato ao Gondomar não deu tempo. Ou o Gondomar arranjava uma espinha dorsal de meia dúzia de jogadores que tivessem experiência e fosse o último ano de Júnior e que fossem super competitivos para tentar enquadrar os outros nessa meia dúzia e para tentar minimizar os riscos, não se arranjam esses jogadores. A partir daí há que trabalhar e minimizar os riscos ao máximo. Mas à medida que foi estando no clube, foi notando que existia talvez um menor envolvimento por parte dos adeptos em relação ao clube? Ou não se verificou muito? Acho que é assim, a formação Gonçalo, vou dar a minha opinião, que não no outro dia a falar com os colegas, a formação, a melhor medida que a formação poderia ter seria cada treino, cada pai, cada mãe, cada familiar teria que pagar 50 euros. No jogo teria que pagar 100 euros cada um para ver. O grande problema para os miúdos é os pais. Eles é que são o grande problema, porque eles, se forem de uma certa forma limitados à opinião deles. Claro, prejudicam nitidamente os filhos, mas é que não há a menor dúvida. Só que é impossível neutralizar isso, porque eles é que são os... Mas acontece no Gondomar e acontece em todo lado, toda a gente se queixa do mesmo. Toda a gente se queixa do mesmo. Eles são todos os entendidos e depois acham que estão a influenciar os filhos de uma maneira positiva. E depois, passado muito pouco tempo, reconhecem que não, que estava tudo errado, mas já é tarde. Pois. Não vale a pena. Em relação a esse mesmo envolvimento, no São Pedro da Cova, nota um grande envolvimento dos adeptos? Existe. São Pedro é sempre um clube. Já falámos que é um público aguerrido. Existe sempre esse envolvimento. Agora, também o jogador tem que saber conviver com isso. Também, quando corre menos bem, também é exigente. E os jogadores têm compreendido bem e têm-se adaptado aos seus métodos de treino? Sim, até o momento não há nada a dizer. Acho que tem tido comportamento magnífico. Em termos de treino e de jogo, tem dado o máximo. Assim, agora umas perguntas mais pessoais. Pelo percurso de treinadores como Mourinho, Manuel José, Domingos, Vilas Boas, considera que a formação de treinadores portugueses é a melhor ou das melhores do mundo? Sem dúvida, nenhuma. Categoricamente. Foi bem direta a resposta. Mais clara não era impossível. Qual é que é o seu ídolo como treinador? Como treinador? Ora, vou responder Gonçalo, o José Mourinho. Porque domina todas as competências que o treinador deve dominar. Não só a tática, tem todas. Penso que conforme se pergunta o jogador mais completo, acho que é o treinador mais completo. Já que referiu José Mourinho, em título de curiosidade,
Considera que ele vai continuar no Real Madrid para o ano? Não tenho dúvidas que não vai. Não vai continuar. Não vai continuar? Será que vai regressar à Inglaterra? Eu acho que sim, sinceramente. E já que estamos a falar em questões de futuro e Vilas Boas para si? Acho que vai regressar ao Inter. Não vai regressar, quer dizer, vai iniciar. Sim. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aos seus adeptos. Gostaria, uma mensagem de agradecimento pelo apoio que nos têm dado nestes 2 últimos jogos e da nossa parte podem contar com a melhor atitude em campo e apoiem-nos sempre porque vamos precisar até a final, nesta reta final difícil. Então desejo uma boa sorte para esta reta final, Obrigado. Se adivinha é difícil, como referiu. Miguel, agradeço a tua presença aqui, Igualmente. agradeço também a sua presença aí em casa e já sabe, fique bem, fique com a Leonor TV.